Com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria mais uma vez, fazemos menção da palavra do Senhor, nessa feita no culto direcionado a missões. Louva a Deus pela vida do diácono Vinícius, da irmã Érica, que estão à frente desse departamento, fazendo essa obra, e pela vida do meu pastor, a qual nos concede esta honra de fazer menção do nome do Senhor Jesus. Missão, uma incumbência dada por quem tem autoridade. Missão, uma incumbência dada por quem tem autoridade. Eu convido você, irmãos, a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Farei menção da palavra do Senhor e logo em seguida eu gostaria de estar lendo dois relatos que me chamaram a atenção por esses dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, a partir do 1. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender, a nossa geração precisa entender que o Senhor nos chamou para anunciar a sua palavra, anunciar e divulgar Cristo, com toda maneira de ser, com toda maneira de viver, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Precisamos estar apresentando Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do 1 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Agora nós vamos para o capítulo 7, a partir do versículo 51. 7:51. Louvado seja Deus. 7:51 está escrito: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeis a lei por ministério de anjos, e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus.
E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Sempre dando glória a Jesus. Irmãos, essa palavra me ensina muito sobre o que é receber uma incumbência e ser fiel a ela. O que é receber uma obrigação, que é receber um mandamento e ser fiel a este mandamento. Nós sabemos que Jesus Cristo veio à terra. A Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. E Ele veio cumprir a lei dos profetas. Ele veio pregar a mensagem do reino de seu Pai. E quando morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele constituiu uma palavra direcionada a todos aqueles que se renderam à sua ministração, que foi ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tendo Jesus delegado na terra esta palavra, nós entendemos que até os dias de hoje, nós, salvos em Cristo Jesus, carregamos este legado e carregamos esta missão, que é proclamar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Olha, irmão, eu quero lhe dizer que está no DNA do crente falar das proezas de Jesus. Está no DNA da igreja anunciar o seu Salvador. Nós não temos interesse de ir para o céu sozinhos, mas o nosso interesse é conscientizar as pessoas de que Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Nós recebemos essa incumbência e fomos revestidos do Espírito Santo de Deus para anunciar essa verdade. Nós vamos ver que os discípulos de Jesus e toda a congregação que esteve com Jesus receberam uma ordem: ficai em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. E nós sabemos e temos testemunha disso, de que ao receber poder do alto, grande foram as multidões que se renderam a Jesus de Nazaré. Grandes foram as multidões que foram convencidos pelo poder desta palavra inerrante. Porque não basta somente ser chamado, tem que mergulhar no poder, tem que mergulhar na palavra, tem que tomar posse da promessa. É um dever da igreja, é uma missão da igreja, é uma missão nossa, e o nosso Deus nos enche de capacitação para cumprir. Ele me chamou e Ele deu os armamentos necessários, as ferramentas necessárias para viver. Por esses dias eu estava lendo e estudando sobre. Eu peguei aqui o celular porque eu vou ler 2 relatos. E eu vi 2 pessoas sendo questionadas
a respeito do seu chamado com Deus. E eu acho interessante trazer esses dois relatos, porque o chamado, o crente que é chamado por Deus, ele precisa seguir a bússola que é a palavra de Deus. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque para essa seleção de Deus é preciso estudar o manual que é a palavra de Deus. O primeiro relato, o relato não menciona o nome da pessoa. Diz assim, ó: Jesus, ele disse ao ser questionado a respeito do seu chamado e a respeito do que Deus tinha com ele: Jesus tem sido um grande pregador para todos nós. Ele me mostrou o caminho certo para uma fé forte, que é ajudar o próximo e os necessitados. Ser cristão no Afeganistão é perigoso. E é como se você estivesse caminhando direto para a morte. Se alguém souber que você é cristão, você será morto. Pior ainda, todos os seus parentes estarão em grande perigo. Grupos radicais como o Talibã ameaçam os cristãos e aqueles que trabalham para os cristãos. Eles procuram qualquer um que tenha ajudado os cristãos e os decapitam, cortam a cabeça. Onde morávamos, no Afeganistão, ninguém além da minha família e algumas pessoas com que trabalhei sabiam da minha conversão ao cristianismo. Quando o Talibã chegou, tudo mudou. Minha família e eu mudamos para uma casa segura por 8 meses, devido às ameaças e os riscos de vida causados pelo Talibã. Não poderia dizer até mesmo aos meus irmãos e irmãs onde estávamos morando. Fiquei muito feliz quando soube que podia continuar uma nova vida com minha família em um lugar diferente. Tive a oportunidade de vir ao Brasil com minha família e chegar em uma base de apoio. Aqui conhecemos pessoas que estão dando a vida para podermos viver. A mensagem que gostaria de compartilhar é que fé é algo vital. A fé é o que nos mantém em movimento. Nunca perca a fé. Passamos por situações horríveis para chegar até aqui e somos gratos ao povo brasileiro, especialmente aos cristãos que nos ajudaram neste longo caminho. Isso foi um relato de um rapaz que aceitou a Jesus e que morava no Afeganistão. Agora eu separei outro relato bem mais curto e bem mais breve de uma pessoa que tem influência na nossa atualidade. Eu não vou citar nome, mas ela disse assim quando foi questionada acerca do seu ministério: podem perguntar para a minha assessoria que publica os meus vídeos. Eles postam sobre a Bíblia. Quantas vezes já postaram Bíblia, mas vai olhar lá as visualizações, ninguém quer saber. Aí ela disse assim, aí podem até me perguntar: irmã, você vai continuar postando vídeos de motivação sem Bíblia no seu Reels? Aí ela respondeu: vou continuar. Você vai continuar do jeito que você está? Aí ela disse: eu vou continuar, porque Deus me chamou assim e eu não vou parar. Você vai ver os meus resultados. Sabe qual é a diferença desse primeiro relato para este segundo relato? É que a pessoa do primeiro relato frequenta e frequentou uma igreja que sofreu ataques. Era de um país, de uma localidade, de uma igreja que sofria represálias e humilhações. Era de um local onde ser crente era um dano à vida. E essa segunda pessoa deste relato é uma pessoa da mídia, é uma pessoa que tem visibilidade,
é uma pessoa que não é anônima, é uma pessoa bastante conhecida. E sabe o que é que eu entendo? É que muitas das vezes, irmãos, quando nós queremos sair do anonimato, um grande perigo assola o nosso coração e a nossa alma. A vaidade às vezes quer tomar de conta, quando na verdade aquilo que nós temos não é nosso, mas vem de Deus. Quando a igreja se instaurou na terra, após Jesus subir ao céu, os discípulos estavam a todo vapor pregando o evangelho, e o inimigo, vendo o crescimento da igreja, quis parar. Olha, irmão, eu quero lhe dizer que sempre que alguém segue o caminho da vocação, o inimigo ele quer parar. Sempre que alguém está no caminho daquilo que foi incumbido, o inimigo quer parar. E a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos diz que os discípulos foram presos. Pedro e João foram presos no capítulo 4. Eu vejo o inimigo levantando uma base de acusação e querendo prender os alicerces da igreja para parar a missão de Jesus na terra. Mas eu quero lhe dizer que a prisão não parou os discípulos. Eles prosseguiram, eles avançaram. E eu venho fazendo um convite a você nessa noite a prosseguir, a avançar com aquilo que Deus tem feito em você. Às vezes a gente diz: eu vou caminhar, eu vou pregar, eu vou fazer, mas na primeira represália, na primeira acusação nós paramos. Irmãos, seguir a Cristo é morrer cada dia mais um pouquinho, é todo dia sepultar o nosso eu. Olha, eu vejo Pedro e João na prisão, mas não pararam. Irmãos, os recursos que vêm do céu são inesgotáveis, mas se Deus não fizer, não pare de clamar. Às vezes Deus não vai livrar você da aflição, às vezes Deus não vai livrar do vizinho que dá trabalho, às vezes Deus não vai livrar do caluniador. Nós vivemos em uma geração que para pregar a palavra precisa de comodidade, quando Deus diz: sai da zona de conforto, saia da zona de conforto. Eu achei interessante a irmã Érica falar aqui sobre chave. Às vezes o povo de Deus vem à casa do Senhor em busca de chaves para virar a história, para virar a situação, mas a chave que eu vim falar para você, que a irmã Érica falou para você, e que este mundo está gritando para você, é Cristo, é viver o Evangelho. Ainda que para viver o Evangelho eu tenho que ser preso, ainda que eu tenho que chorar, o mundo não pode amordaçar você. Você não pode parar, você não pode recuar, você não precisa que Deus te dê condição financeira para você pegar, você não precisa de mansão na terra para cumprir a missão. Não precisa. A prosperidade de Deus importa na vida do crente, é na glória. Se Deus quiser dar, amém, mas isso não vai ser combustível para fazer a obra. Tem gente que precisa viver no conta a conta para entender o que Deus tem com ele. Sabia disso? A prisão não parou. Satanás, vendo que a prisão não parava, levantou dentro da igreja um casal atribulado, Ananias e Safira. Tinha posse de quem queria fazer caridade, mas eram ladrões, eram mentirosos, usurpadores da fé, enganadores do evangelho. Mas a igreja não parou por causa deles, pastor, porque Deus fulminou. Eu quero lhe dizer, não pare por causa dos enganadores. Mas tem tanta gente falando isso, falando aquilo, deturpando o evangelho. Você seja diferente, você seja diferente. Satanás levanta uma minoria para fazer bagunça, mas você e Deus é maioria para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Estabelecer. Deus quer estruturar alicerce
promessa de Deus. Ainda que Ananias e Safira levante-se com mentira, você não precisa ser igual a eles. Você não precisa andar no padrão da sociedade, porque Deus estabeleceu em Cristo Jesus o modelo da oração, o modelo da adoração, o modelo da pregação. Eu vejo Jesus ensinando a pregar, ensinando a orar, ensinando a viver, ensinando a adorar. Deus está ensinando você aqui e preparando para o campo. É aqui e agora. Não parou com as batalhas de fora, não parou com os levantes de dentro, mas todo crescimento traz grande massa de população. E agora alguém está descontente porque se sente negligenciado. E os gregos chegam até os discípulos helenistas e dizem: as nossas viúvas estão sendo negligenciadas por vocês, estão sendo servidas, mas não da forma que deve. A murmuração agora chega no meio do povo que recebeu uma missão. Como lidar com a murmuração? Como lidar com a murmuração? Eu venho aqui dizer uma coisa: a murmuração não é de competência de membro de igreja. Se alguém chega no teu ouvido para murmurar, diz: ó irmão, fala com o pastor. Sabe por quê? Eu vejo dentro da igreja primitiva os discípulos, as autoridades se levantando para resolver. Novo na fé não resolve o que a autoridade resolve. Quando a murmuração se levanta, as autoridades se levantam também para abater este negócio. Eu quero dizer a você que se você está ouvindo um burburinho de murmuração, não se preocupe, Deus já comunicou os santos, e os santos de Deus chamados de capacitação para levantar e resolver. Pare de dar ouvido à voz do diabo, pare de dar ouvido ao murmurador e faça o seu. Ah, mas eu não vou fazer porque o irmão fulano já disse que aqui não tem como, que aqui não tem espaço, que aqui não tem brecha. Para de ouvir quem reclama e faz o teu, porque Deus está preparando pessoas para determinadas coisas. E o murmurador não quer ver você crescer, o murmurador não quer ver você cumprir chamada, o murmurador não quer ver você cumprindo propósito. E Deus está dizendo: deixa o murmurador com quem Deus levantou como liderança, porque a quem Deus levanta como liderança, ele enche de graça, de sabedoria do alto. Não se espante quando você começar a ver murmurador pegando de beco, porque onde tem autoridade não fica murmuração. Aonde tem louvor a Deus não fica não fica murmuração. O murmurador vai ter que dar espaço para o adorador. Eu já vejo Deus e tirando do meio do povo dele a murmuração, porque aqui é o lugar de adoração. A glória dele, ele chamou você para o adorar, e ele diz: onde eu vi a murmuração? Vocês estão murmurando? Pois bem, escolha do meio de vocês 7 homens, mas não é qualquer um. Para este negócio, não adianta só falar bonito, não adianta ter boa eloquência. Para este negócio precisa ter boa reputação. Para este negócio precisa ter testemunho. Tem muita gente querendo cumprir o íntimo, mas não tem testemunho. O primeiro passo para você chamado, ser escolhido, é ter boa fama. É os vizinhos olharem e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Essa mulher flechar você de longe e dizer: ali eu não toco, porque ali é cercado. E eu estou querendo dizer a você com essa palavra que Deus está nos chamando para ter boa reputação, para ter bom testemunho, para cumprir o íntimo. Porque o diabo não tem medo de grito, ele tem medo de obediência. A
Bíblia diz que Seba tinha 2 filhos, e quando eles viram um homem demoniado, eles foram correndo e disseram: eu te repreendo em nome de Jesus que Paulo prega. O Tioso olhou para aqueles cabras e disse: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, e vocês quem são? Quem não tem posição apanha no campo de missão. Quem não tem posição apanha diante do inimigo. Então, se você não quer levar umas boas lamporadas do inferno, eu te convido, boa reputação, porque grande é a seara, mas pouco é o ceifeiro. Porque para trabalhar nessa seara, meu irmão, tem que ter testemunho de crente. Alguém tem que olhar e ver Deus em você. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai crente. O povo do mundo não quer ser crente, não. Mas tem uma coisa que eles não aceitam: é que crente não seja crente. Eles não toleram de jeito nenhum, irmão. Crente tem que ser crente para eles ouvir. Eu vinha vindo no Uber com minha mãe, e o Uber olhou para a gente e disse assim: Jesus veio para alguns. Ele olhou minha Bíblia e disse: esse aí parece que lê Bíblia, porque ela está tão gastada, surrada, usada. Eu sei, eu leio. Aí ele disse: deixa eu ver se tu sabe ler, cara. Aí ele disse: Jesus veio para alguns ou para todos? Aí eu disse: ele veio para todos, mas somente aqueles que recebem Jesus são chamados de filho de Deus. Aí ele olhou para mim, para minha mãe, para Ana, e disse assim: vocês iriam parte do povo? Fazer o que, cabra? Vocês iriam por parte do povo? Eu disse: eu de jeito nenhum. De jeito maneiro. Por quê? Porque de lá Jesus já me tirou. Mas Jesus estava com você lá. Você acredita que Jesus, você podia sentir a presença de Jesus? Não, de jeito nenhum. Porque eu só encontrei a unidade lá. Mas Jesus podia ter mandado uma ajuda do meu irmão. Olha, irmão, se não tem posição com Deus, não tem argumento do céu para calar o inferno. Porque eu vejo muita gente querendo deixar a igreja com perguntas, com indagações e sofismas, mas nós somos um povo de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para combater o inferno com a verdade da palavra. A minha mãe olhou para aquele homem que estava parecendo um galo, e ela disse: por que nós iríamos? Qual o propósito? Aí ele disse: ele não podia pregar o evangelho, não. Ela disse: se Deus mandasse, eu ia. Mas se ele não manda, eu não tento. Se ele não manda, eu não vou por conta própria. Porque se não tem alguém que Deus não levante, se não tem alguém que Deus não vá, se não tem alguém que Deus não fale, eu estou falando com crente. E Deus deu ordem para calar o inferno. E só tem ordem de Deus quem tem boa reputação. Só cala Satanás quem tem vida com Deus. Satanás não tem medo de vento, não, irmão. Porque quem mais grita é ele, não é manifesta. Vocês estão dizendo que elas estão negligenciadas? Pois levanta aí gente de boa reputação. E dentre aqueles homens, eu vou destacar Estevão. Quando eu comecei a ler, quem está ligado já sabia que eu ia falar dele. Esse homem, eu ainda não tinha lido o nome dele antes dessa passagem. Estevão. Quando vem a necessidade, porque o crescimento traz a necessidade de alargar a tenda. A necessidade de alargar a tenda
traz a necessidade de trabalhadores, de obreiros. A necessidade faz com que o nome de Estevão seja citado, e eu vejo Deus de uma forma poderosa trabalhando através disso. É que apesar de ser necessário levantar, não é qualquer um que é levantado. Aí eu vejo uma geração esperando o que está de pé cair para levantar alicerce no lugar dele. Eu quero lhe dizer que a necessidade não levantará rebelde. A necessidade não vai levantar desmantelado. A necessidade não vai levantar desocupado. A necessidade virá, mas como ela virá, destaque de Deus para quem tem posição no anonimato, para quem tem posição mesmo que seu nome não seja lembrado por ninguém. Vive a vida com Deus que Ele te estabeleceu, e na necessidade o seu nome vai ser citado e você vai estar de pé. Deus está declarando nesta noite que prepara, porque na necessidade vai ser tu mesmo. Que prepara, porque na necessidade vai ser você que eu vou levantar. Ah, mas eu não tenho oportunidade de falar. Te prepara, porque a necessidade está vindo, e com ela o teu nome, porque o céu tem memória. O céu tem memória. O Senhor o céu tem memória, e Deus está citando você para suprir a necessidade dos santos. Será que Deus pode contar com você para suprir necessidade? Aí tem alguém que olha e diz: eu não vou não, sabe por quê? Só me chama para tampar brecha. Mas eu vim aqui com a autoridade de Deus para lhe dizer: Atalai é aquele que tampa brecha. E louvado seja o nome do Senhor, porque tem necessidade e Ele quer usar. E não adianta querer ser prioridade, porque a prioridade é Deus. Ainda bem que tem brecha para tampar. Se tem brecha para tampar, eu vou. Se tem brecha no mundo para dançar, se tem brecha para tampar no mundo, eu vou. Porque Deus me chamou. Em vez de ofender como eu te conhecia, e te separei por profeta às nações. Venha, Estevão. Aí o versículo 10 do capítulo 6 diz que Estevão, que foi chamado para servir à mesa. Eu trago aqui dois tipos de diaconia, de serviço. A diaconia da palavra, o serviço da palavra, e a diaconia das mesas, o serviço nas mesas. Os apóstolos dizem: separe 7 homens para a diaconia das mesas, e nós nos consagraremos a palavra e a oração. Nós nos consagraremos a palavra e a oração. E dentro da diaconia das mesas é que o jovem homem Estevão levantado. A sua dedicação era para servir a mesa, mas Estevão era um homem de palavra de Deus. A oportunidade que surgiu para Estevão era servir na mesa, mas ele não perdia a oportunidade de se preparar caso fosse necessário servir a palavra. Aí nós vemos no capítulo 10 que as palavras de Estevão eram carregadas de sabedoria. A Bíblia diz que ninguém resistia, não havia resistência, não tinha como negar, não tinha como ter argumento contra o que Estevão dizia, porque a sua palavra era carregada de sabedoria. E sabedoria não é só ter conhecimento. Eu sei e vejo muita gente que não tem conhecimento, mas que é sábia, e muita gente que não é sábia, mas tem conhecimento. E o que é sabedoria? É usar o conhecimento que tem de forma correta e para
beneficiar a todos. Eu vejo um Estevão servindo as mesas, mas beneficiando a todos com uma palavra que saia da sua boca. Eu vejo um Estevão completo no serviço. Tem gente que serve bem a mesa, mas as palavras que saem da boca, eu vejo gente que serve bem a mesa, mas as palavras que saem da boca, ô irmão, Deus não quer só o serviço da tua mão. Não adianta trabalhar tanto se quando abre a boca mata. Quando abre a boca fere e destrói. Deus está chamando pessoas nesse tempo para trabalhar e trazer vida com a palavra que sai da sua boca. A função de Estevão era servir a mesa, mas a oportunidade que tinha de dar vida, ele trazia vida. A oportunidade que tinha de trazer luz ao entendimento, ele trazia luz ao entendimento. Deus está usando as suas mãos, mas ele está abrindo acesso para você abrir a sua boca e falar. Eu vejo dentro da casa do assírio uma menina levada cativo. O dono da casa era um homem muito grande, Naamã, mas na oportunidade daquela menina falar, eu vejo vida saindo da boca daquela menina. Eu não vejo obrigação nenhuma de aconselhar, mas na oportunidade que ela teve dentro do cativeiro, ela trouxe vida. E ela disse: quem dera o meu Senhor estivesse em Samaria, porque lá em Samaria tem um profeta que o restauraria por completo. Será que pode sair vida da tua boca? Será que pode sair vida da tua boca para alguém? Deus está dizendo para você, na oportunidade de fala, traga vida. Aleluia! Deus não habita nos lábios fraudulentos. Existe uma incumbência, e esta é trazer vida. As suas obras eram irrefutáveis, eram inegáveis. Ele tinha a palavra e ele tinha poder. Eu estou falando de alguém chamado para servir a mesa, mas que tinha a palavra de sabedoria. E não só falava, mas que tinha atitudes de poder. Atitudes de poder. Era alguém que a forma que ele se comportava trazia Deus. Era alguém que aonde ele botava a mão para abençoar com o serviço, Deus operava de uma maneira que ninguém podia negar. Existe uma unção de Deus sobre a vida do chamado, e ela vem carregada de poder. Vem uma carga de poder extraordinária para a vida de quem tem boa reputação, de quem aceitou o chamado de Deus e de quem quer viver o Evangelho. Tem um poder a ser derramado sobre a vida do comissionado por Deus. Este poder está acessível através da palavra de Deus. Uma vez que se conhece esta verdade te liberta, e através dessa verdade, através da tua boca e através das tuas atitudes, mais vidas serão libertas. O cativo saiu do cativeiro para trazer livramento. O cativo saiu do cativeiro para que outros saíssem também. Deus quer trazer luz, e com ela tem responsabilidade. Tinha poder na fala de Estevão. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de sabedoria. O versículo 5 diz que ele era cheio de fé. Ele falava e acreditava no que Deus ia fazer. Ele trazia esperança a quem o ouvia. Eu
estou falando de alguém que inspirava pessoas a chamar à existência o sobrenatural de Deus. Eu estou falando de alguém que, enquanto servia o necessitado, lhe mostrava que Cristo ainda tinha futuro de glória para a vida dele. É preciso nutrir a fé. Estevão era um homem cheio, e quem é cheio não lhe falta, e ainda dá para dividir. Quem é cheio não lhe falta, e ainda dá para dividir. Estevão era cheio de graça, ele atraía as pessoas para ele, ele atraía pessoas para lhe ouvir. Sabe aquela pessoa agradável de estar perto? Sabe aquela pessoa que você sente de fato Deus, que ele entra no ambiente, é como se Jesus de fato entrasse com ele? Existem pré-requisitos para servir uma missão. Existem pré-requisitos para servir uma missão. E Estevão era cheio de perda. Como ninguém podia negar o que ele dizia, ninguém podia negar a palavra que saía de sua boca, alguém decidiu comprar mentirosos, achando que pararia um homem que vinha se preparando em Deus para fazer uma obra. E diante das grandes autoridades, alguém dizia: eu vi este homem falando contra Moisés e contra Deus, dizendo que o Jesus que ele prega destruiria tudo. E quando a acusação chega, é bom buscar poder, é bom ter fé, é bom mergulhar na palavra. Mas e quando a acusação chega? E quando a difamação chega? Como agir aquele que recebeu a missão? Está tudo bem até que alguém se levanta com apoiadores, e quando levam Estevão a júri, qual é a palavra que sairá da sua boca? O que responderá você, chamado por Deus, quando a acusação vir à tua casa e você estiver no banco do réu? Há quem clame pelo advogado Jesus e diga: me livrem da acusação, da promotoria de acusação. Mas e se o advogado não comparecer para te defender? E se o desejo dele for que você seja sentenciado e condenado por amor a ele? Sabe de uma coisa? No contrato do chamado de Deus está escrito em letras garrafais: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O contrato dos homens, a cláusula contra o contratante e o contratador é em letras miúdas. No contrato do céu é letras garrafais: eu encontro prazer na morte dos justos. Eu encontro prazer na morte dos justos. A minha vida ninguém toma, eu a dou. Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Como será você no banco da acusação, chamado por Deus? A missão vem carregada de humilhação, de perseguição, de sofrimento. Como agirá você? Como agirá
vejo crente que aguenta tudo. Agora, não minta não. Não diga que eu fiz o que eu não fiz. Não, que o negócio aperta. E agora chega. Dá o direito a quem não tem direito. Pastor, esse negócio é sério. Eu vou encerrar, irmãos. Dá o direito a quem não tem direito. Vai para a missão e faz parte. Porque em breve Deus virá com resposta. E o culpado não sairá por inocente. E o sangue do justo que chora na terra chegará até Deus. E a Noé falou de Caim e Abel. E Deus chegou para Caim e disse: cadê o teu irmão? Será que Deus mudou, irmão? Será que Deus não é fiel para fazer o mesmo, Geandra? Aonde está Abel? O perseguidor, o acusador, o blasfemo. Por acaso sou eu cuidador de meu irmão? Caim, o sangue do justo na terra gritou e eu ouvi. Vale a pena perder o direito para que Cristo seja glorificado através da sua vida. Que defesa tu tens, Estevão, que possa te livrar da mão dos carrascos. Em oportunidade de defesa, Estevão prega. Em oportunidade de falar sobre ele fala sobre Deus. Na oportunidade de chamar testemunhas para falar dele, ele serve de testemunha para falar de Deus. Pouco me importa quem eu sou, pouco me importa o que me acontecerá, mas eu quero aproveitar até o momento da minha acusação para falar dele. Eu nasci para falar dele, eu cresci para falar dele, e eu morrerei para falar dele. Existe uma missionária chamada Ariadna de Oliveira. Ela conta que uma das suas missões, ela conheceu um senhor de 90 anos de idade. E ela ouviu relatos de que esse homem passou 20 anos preso por causa do Evangelho, passando torturas terríveis. Toda vez que alguém chegava e dizia nega Jesus, e ele não negava, um osso da sua face era quebrado, até que se reconstituísse, novamente quebrado e novamente quebrado. O nome dessas pessoas são preservados para que eles não sofram novamente represálias. E essa missionária disse que ela teve a oportunidade de chegar frente a frente desse senhor. E quando ele entrou na sala, ela disse: eu queria que o senhor falasse um pouco para mim. Esse senhor passou 2 horas falando de Jesus e nenhuma falando de sofrimento. E aquilo muito admirou ela. Ela voltou para o Brasil. Quando ela voltou para o país em que ele se encontrava, esse senhor já dormia em Deus, em Jesus. Passou para a vida eterna. Mas a viúva estava viva e quis conversar com ela. E ela disse: olha, meu esposo passou 20 anos preso. O nosso filhinho, quando ele foi preso, tinha 7 anos de idade. E quando foi perto para ele sair da prisão, cavaram uma vala e botaram meu esposo de joelhos dentro dessa vala. E ele poderia sair a qualquer momento que quisesse, bastava negar. E ali ela disse que passados esses 20 anos, o filho já estava com 27. O pai nunca mais tinha visto aquele menino, estava sem a visão. E aquele menino foi lá ver o pai. Ele comia e bebia, que eles davam comida. E quando os dejetos daquele senhor já chegavam próximo ao seu peito, era retirado os dejetos, para que ele não morresse. E ele ficava ali. E aquele menino chegou e ele correu, ele se jogou dentro da vala. E ele disse: pai, pelo amor de Deus, nega que Jesus vai entender. Depois o Senhor se ajeita com ele. Pelo amor de Deus, pai, nega. 20 anos sem ver aquele menino, ele não reconheceu.
Mas logo que ele passou o tempo e tomou conhecimento de que aquele era o seu filho, ele pegou na mão dele e ele respondeu quando o filho disse: nega, pai, Jesus, depois ele te perdoa. Esse senhor missionário Adriano respondeu: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa. Até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Declare: levarei eu também minha cruz, é por uma trocar. De novo, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. A minha resposta à acusação é pregar a palavra. Eu não negarei, eu não me calarei, pouco me importa falar sobre mim. Que o nome dele seja visto, que a glória dele seja vista. Esteja o que você dirá, vai te defender. A minha não direi nada, mas defenderei a palavra de Deus, ainda que puxe a minha vida. Aquilo irritou eles. Pegaram Estevão e dentro dos dentes levaram para fora da cidade. Levaram Estevão para fora e começaram a jogar pedras. Estevão se ajoelhou, mas não foi por causa da dor, foi por causa da visão que teve. Ajoelharam Estevão no chão, mas no céu Jesus estava de pé para receber Estevão. Estevão caiu na terra, mas no céu Jesus estava de pé. Se eu fosse você, eu adorava, porque Jesus se remete da comanda, se colocou de pé para receber o santo. Estevão não viu o algoz, Estevão não viu as pedras, mas ele disse: me joelheis que vejo o céu aberto, e Jesus, a destra do que é fiel, a destra do Pai das luzes, a coroa sobre a avaliação, ele está de pé. Eu vejo o céu aberto e Jesus de pé à destra do Pai. Ei, até por uma coroa troca de coroa de glória, da cantina, tem coroa de glória, pastor, tem coroa de glória, Vinícius tem coroa de glória, Érica tem coroa de glória, a Sônia, Lírio dos Nomes tem coroa de glória, tem nós, tem coroa de glória, a Tony Davi tem coroa de glória, a Agatha tem coroa de glória, Pai, não imputes, não os culpe, não os castigue, não os leve à mesa do réu por causa deste pecado.
perdoa. Quer anunciar, perdoa. Perdoa. Perdoa, ama, perdoa. Quem é eu e você para não perdoar? Que coração é esse? Que quer sentir Deus, mas não quer perdoar? Perdoa! Quem perdoa, diaconisa Silmara, vê o céu aberto. Uma palavra de Deus e tudo se fez. A terra é estrado dos pés do Senhor. Mas quando foi para Estevão passar da vida terrena para a vida eterna, Jesus se colocou de pé. Sabe o que é isso? É honra. Jesus, eu imagino, meu Deus de glória. Deus, calma. Eu vou receber Estevão. Eu acho assim interessante que quando alguém vai fazer alguma apresentação para o pastor, para homenagear ao pastor, assim, das festividades, vamos falar de festividade, o pastor levanta, né, pastor? E vem ver, vem prestigiar. É com gratidão no coração, né? Não é gratidão que o pastor sente para honrar. Imagina Jesus, e Jesus levantar. Jesus está vendo tudo. Ele está contemplando tudo. E se ele não falou, é porque ele está preparando algo extraordinário para você no céu e não na terra. E não na terra. Que me importa, Jesus me justifica na terra. Eu quero ser recebido no céu, nas mansões. Qual será a tua resposta na cadeira de réu? Qual será a tua resposta na cadeira do réu? Que eu encerro. O diácono Estevão alcançou preeminência, honra, arrastado como um bandido, recebido como um santo, arrastado como um malfeitor qualquer, recebido como um príncipe. O que é que estão fazendo com você aqui na terra, não? Por que tanta vontade de justiça, hein? Por que tanta sede de ser justificado, justificada? Por que tanta vontade de ser honrado por homem visto e reconhecido? Da câmbio para a sede, da câmbio, la vidria de assumir que me derrasse de canai. Ah, Senhor, o homem não me deu, o homem não me enxerga. Adore a sede, não abraço de ti que eu não abraçar. Existe um sol de glória preparado para quem não se importa com status, posição, para quem não muda a essência quando sai da mão do mato. Me importa que ele cresça e que eu diminua, que eu seja pequenininho na mão dele. O que responderá você
na cadeira do réu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Questão de agradecer aos irmãos que trouxeram o final dele e aos irmãos que vieram evangelizar junto conosco já tarde, amém? E eu agradeço a oportunidade também, em nome de Jesus. Pastor Carlos, eu queria agradecer. Eu quero, primeiramente, por mais um culto, né? Porque cada culto que a gente faz é uma vitória que a gente está vencendo. E também quero agradecer, né, aos irmãos que contribuíram pelo carimbo que a gente evangelizava. E todo mundo perguntava onde era o endereço, a gente nunca sabia. E as irmãs se juntaram e a gente foi e fez. E eu quero ser grata a Deus pela vida de cada uma delas, amém? E não deixando de lembrar do cofrinho. Se os irmãos quiserem, é só pegar e me dar o nome, pois a gente está com um projeto de comprar um retroprojetor novo para estar trazendo algo melhor para vocês, amém? Eu agradeço aí pela oportunidade. Glória a Deus. Deus continue abençoando, irmão, aos dirigentes do culto de missão. Glória a Deus. Continue abençoando os visitantes. Quem é visitante, levanta a mão assim para a igreja te conhecer. Glória a Deus. Os 4 a 5 visitantes. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente, ou fique com a gente. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, irmãos. As horas já se foram. Glória seja dada no nome do Senhor. Tem alguma coisa para dar, irmão? Os meninos da mocidade fica, amém? Em nome de Jesus, irmão. Terça-feira tem ensaio da senhora, amém? Amanhã tem matutino, glória seja dada no nome do Senhor. A partir de 5 horas da manhã. Vai contar o diabo no Valdemir, vai estar orando encerrando, né? Amanhã tem ensaio da banda Kadosh, amém? Quarta-feira estamos aqui no culto de oração e libertação, adorando ao Deus vivo. Hoje, irmão, o dinheiro da revistinha da Escola Bíblica Dominical, quem trouxe, procura a nossa diaconisa Emília. Você que não trouxe, quarta-feira vamos estar te dando esse prazo para você estar trazendo, amém, irmão? Procura a diaconisa, em nome de Jesus. O aniversário do nosso irmão Afonso, né, irmão? Vamos cantar parabéns para o nosso irmão Afonso. Já que o Valdemir vai estar orando isso aí, vamos logo após a gente cantar parabéns para ele. Salve a igreja do Papai Senhor. Amém. Muito abençoado, né, irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse culto. Pai amado, te agradecemos por esse culto maravilhoso. A tua palavra, Senhor, que foi falada. Deus, aprendemos mais. Nesta noite estamos levando a nossa porção e a tua graça no nosso coração. Te agradecemos pelos louvores, por este culto de missão abençoado. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque tu mereces toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. Vamos cantar parabéns para o nosso irmão Afonso. Parabéns para você. Mas é para a gente orar por ele. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É crente, é crente. E ora, e ora, E ora, e ora, e ora, e vai morar. Pai Santo, bendito, diante da tua presença estamos, rendemos graça, Pai, por mais uma vida de vida, para o teu filho.